Bendito seja para sempre o nome do Pai, do Filho, do sopro sagrado. A Ele honra, glória, exaltações, louvores. Sejam bem-vindos a esta casa de reunião, onde servimos ao Criador do Universo, nosso Pai. Glória ao Senhor, nosso Pai. Ao nosso Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Redentor. Glória ao Senhor. É uma reunião para pessoas que entendem de fato da razão da sua existência e têm esperança, caminhando para algo que ele sabe, conhece. Nós continuaremos no estudo desse livro que nós estamos sendo contemplado com o privilégio de tê-lo em nossas mãos e ter o autor que inspirou o escritor, tê-lo conosco. Isso é grande privilégio, Matitiar, não? Vamos prosseguir. Eu quero aqui colocar para os irmãos que estamos diante do Senhor, na presença dEle. Quem está à distância também, se estiver desfrutando da presença dEle, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É questão de estar na presença dEle. Nem todos, infelizmente, nem todos os seres humanos têm essa percepção da presença do Senhor. Nem sequer ainda o encontraram, porque também muitos não o buscaram, nem o buscam. Mas temos aqui uma observação. Ao aderir pessoalmente ao Senhor Yeshua, note bem que eu estou falando de adesão, e é preciso compreender isto. O que é fé? O emuná. Muitas pessoas falam sobre isso, mas não sabem o que significa. Nós temos que compreender a palavra no seu significado. Vamos entender isso mais, muitos irmãos já entenderam, que já foi passado, quando nós estudarmos o livro escrito por Yohanan, Abeshorá de Yohanan. Mas é preciso entender essa questão. Ao aderir ao Senhor Yeshua, a criatura humana adquire os elementos que o capacitarão a se conhecer. E esse é o grave problema do ser humano, não se conhecer. Não se conhecer. É a mesma coisa uma pessoa que encontra uma pedra de diamante, mas ele não sabe que aquilo é diamante. E ele vai fazer um uso correto. Vai fazer o uso correto? Ele não sabe do que se trata. Ele não conhece. Lembram-se daquele que queria matar aquele pássaro? Os irmãos lembram dessa narrativa que eu fiz, na narração? Ele queria o pássaro. Então ele estava atirando para pegar o pássaro. As suas pedras acabaram. E ele então viu ali, junto a uma árvore, algumas pedras. E ele fez daquelas pedras a sua bala. E estava usando o seu, de acordo com a região, muda de nome, estilingue, badoque, atiradeira, enfim. Porque ele queria pegar o pássaro. Aí, por fim, o pássaro voou. E ele ficou só com uma pedra. E ele pegou aquela pedra e foi com ela para levar para casa para o seu filho brincar com aquela pedra. Esse era o seu pensamento. Porque os pais passam para os filhos o que eles sabem, o que eles têm. E ele, no meio do caminho, encontrou alguém que viu aquela pedra na mão dele e interessou-se por comprar aquela pedra. Ele não queria vender a pedra. E então o homem fez algumas ofertas e, por fim, o homem disse, olha, eu dou um tempo para você chegar em casa, pegar lá um saco, o que você puder pegar para você levar nesse tempo. Você vai encher esse saco de tantas rupias, que era o dinheiro lá do local. E ele
viu aí, percebeu, disse, "Nossa", aí correu em casa, pegou aquele objeto, o saco maior que ele podia, correu, pegou, encheu, levou para casa, correu de volta e, né? E o tempo acabou e o negócio ficou fechado. Ele deu a pedra para o homem que conhecia o valor daquela pedra. E então, depois de algum tempo, alguém o encontrou sentado à porta da sua casa, chorando. E eu, por que você está chorando? O que aconteceu com você? Você agora está bem, você antes não tinha nada. Você agora tem uma casa linda que você mas, o que aconteceu? Eu disse, pois é, eu estou chorando exatamente porque eu joguei fora uma fortuna por não saber, por não conhecer o valor. Porque ele queria pegar o pássaro. Esse é o objetivo, o ideal, o desejo dele. E assim vivem muitos homens na Terra. Ele tem um desejo, tem um ideal, e por causa desse ideal ele vai, até se estraga para alcançar, na tentativa de alcançar um ideal que não passa de ilusão. Ele agora estava chorando à porta da sua casa pelo fato dele ter jogado fora uma fortuna que, por certo, estaria vivendo. Pelo menos pensava ele assim. Poderia não ser. Quem vive de ilusão, de imaginação, vai ficar sentado à porta da casa chorando, naturalmente. Porque sempre que ele alcança algo, ele vai verificar que ele perdeu muito. Em busca desse algo que não o levou a nada. Então, revendo aqui, ao aderir ao Senhor Yeshua, a criatura humana adquire os elementos que o capacitarão a se conhecer e que o tornará capaz de tomar as decisões que o libertarão do pecado, que o transformou numa sucata. O homem que nós olhamos na rua, que nós vemos, não é o homem, ele é uma sucata. E ele não percebe isso. O pecado o transformou numa sucata. Então ele não percebe o seu próprio valor. E é por isso que nós vemos essa violência no mundo. Um indivíduo matar um ser humano por causa de um celular e ainda encontra a prova, apoio de ladrões, né? Porque os ladrões pelo menos teoricamente, os ladrões, né, tá lá em Michelei, né? Estou falando uma coisa aqui inspirada assim, de momento. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir-te, dizendo, vamos encher a bolsa, não consintas. Aleluia. Então, ele vai adquirir esse elemento que vai fazer com que ele se veja e perceba o que o pecado transformou, que o mundo nem fala sobre isso. Que transformou numa sucata. Mas esses elementos que ele vai adquirir o transformarão em um ser conforme a semelhança do Criador. Porque o homem não se percebe porque ele não tem relação. Qual é o paradigma para os habitantes da Terra? Para ele perceber quem eles são. Estão se comparando com o quê? Isso eu coloquei aqui, estou lendo, e fiz uma aqui para ter uma compreensão, para dar mais uma ajuda. O aço, falamos muito sobre aço, mas nós sabemos que os aços, ele tem composições diferentes de acordo com a finalidade que ele é produzido para a função que ele vai exercer. O aço não é subtraído da terra. Não é. Na terra está o ferro, com o qual se pode produzir alguns objetos. Você pode, a partir do ferro, produzir alguns objetos. Mas esses objetos não poderão ser usados em certas situações, em certas necessidades, porque requer um material mais robusto, mais resistente, mais capacitado. Porém, para produzir máquinas de precisão, é necessário produzir o aço. O ferro não serve para ser usado em máquinas de precisão. Em funções que exercem elementos para suportar a pressão, as solicitações cíclicas, as fadigas,
Para obter o aço, é necessário extrair da terra o ferro e submetê-lo a processos que exigem o acréscimo de vários elementos químicos. Você pega o ferro e vai submeter esse ferro a vários processos. Aí tem a siderurgia, enfim. Aí eu não vou entrar em detalhes. Que exige o acréscimo de vários elementos químicos, conforme a qualidade do aço desejado, para o seu uso nas várias funções. Máquina de precisão, torno, eixo de locomotivas. Que aço eu vou colocar no eixo de uma locomotiva? Não pode ser qualquer aço. Para fazer uma roda de uma locomotiva, para produzir um freio para uma locomotiva. Assim também os homens se transformam, de acordo com as solicitações que o Senhor tem para o ser humano. Se ele não sabe por que ele existe, ele não vai se preparar para a função que o Criador trouxe à existência. E por isso estamos estudando o livro de Matitiahu, porque nele encontramos os elementos que nos transformarão de velha criatura em nova criatura. De homem nascido da carne em homem nascido do Espírito. De filho das trevas em filhos da luz. E nos transportarão do reino dos mortos para o reino do Filho de Yahuwah Elohim. A pessoa que vive na terra nem sabe se pertence ao reino dos mortos, o reino das trevas, ele nem sabe o que é isso. Essa pessoa viveu, está vivendo? Para onde está indo? Guiado por quem? Ontem, ao conversar com o Rafael, ele me fez... Eu estava conversando com ele sobre assuntos a respeito do reino, das decisões, falando sobre algumas coisas que o mundo tem como importantes. E ele me fez... Eu falei sobre um homem que estava exilado numa ilha, depois de muitas refregas, guerras, combates, vitórias, famoso, ele ficou famoso na história, um francês. Ele ficou famoso na história. Mas ele sofreu uma derrota muito forte quando partiu para invadir a Rússia. Ele foi derrotado não pela Rússia, mas pelo inverno rigoroso que se abateu naquela ocasião. Ele sofreu a derrota. Depois de ter voltado, ele e outros fatos, ficou como um herói. E era um grande general realmente. Mas ele se perdeu. A fama dele se abateu, fracassou. E ele foi exilado na ilha de Santa Helena. E ali naquela ilha, ele pensando sobre muitas coisas, nas grandes guerras que ele empreendeu, muitas vitórias que ele alcançou, muitos soldados que ficaram no campo de batalha, o sangue de muitos que o seguiram, e agora ele estava exilado numa ilha. E ele pensando, qual foi o sucesso que ele tinha alcançado? Qual foi o resultado do seu trabalho? Tantas pessoas que o seguiram pensando que iam conquistar. A história hoje ainda fala sobre muitas coisas, as narrativas que são feitas para manter as pessoas aprisionadas, pensando numa grandeza que nunca existiu, nem existe. Por quê? Onde estão esses homens agora? E ele ali pensou na diferença dele, comparando ele com o Senhor Yeshua, a quem ele não tinha seguido. Porque ele tinha a sua fama, seus ideais, Mas ali ele viu a diferença entre ele e o Senhor Yeshua. Porque naquele momento em que ele estava exilado, que ninguém mais o estava a segui-lo, o Senhor Yeshua tinha multidões na terra a segui-lo, ainda tem muitos hoje a segui-lo. Aleluia! E aí ele me fez uma pergunta. Você se lembra quem foi que, ao morrer, pediu que colocasse as suas mãos de fora do caixão? Eu disse, olha, eu conheço parte desse fato, mas não me lembro quem foi. E então ele me falou, foi Alexandre Magno. Eu não estava lembrado desse fato. Mas por que ele pediu que o colocado no caixão, que as suas mãos ficassem de fora? Para que todos soubessem qual o resultado
de quem vive aqui na terra, recebe as glórias dos homens, muitas das vezes. Como morreu Alexandre? Não? Mas o que é que ele está levando? É exatamente isso que ele queria deixar como resultado de todo o seu trabalho, que começou com 23 anos de idade, morreu aos 33 anos. A história o tem como famoso no mundo das trevas. É como diz o outro, na terra de cego, quem é míope é rei. Aleluia. Aleluia. Aliás, tem até um hino que é cantado até para os crentes, que devem pensar, parar e pensar. E Alexandre pediu isso. Não levava nada, nem a espada ele levava. As mãos estavam fora do caixão exatamente para que se visse que nada estava levando. Porque não ajuntou nos céus. Então, queridos, o Alexandre partiu assim, como todos partem assim também. Não é? Mas eu estava falando de um hino. Não é? Muitas vezes se canta, mas a pessoa não percebe. Para os crentes, que estão empenhados também em muitas coisas. Muitos obreiros empenhados em ganhar muito dinheiro, construir muitos templos. Coisa que o Senhor Yeshua não fez, nem os Xelirim fizeram. Eles não se preocupavam em construir templos, como hoje, né? Se constrói templos. Naquela época não havia templos, mas havia homens. Havia crentes fiéis. Hoje constrói-se templos imensos para reunião de milhares de pessoas. Mas quando você entra e procura alguém que esteja seguindo o Senhor Yeshua, de fato, que o expresse, quantas pessoas nós encontraremos no meio dessas multidões? Aleluia! Qual é o hino, pastor? Deve ter alguém perguntando aí. Posso, tendo as mãos vazias, com Yeshua me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Os dias se passaram e tempo não se recupera. Aleluia. Então, queridos, estamos estudando esse livro porque neste livro nós temos preciosas pepitas, pedras preciosas que nós precisamos, através do garimpo, extrair e aplicar a nós. Aplicar a nós. Não nos preocupemos com os que não estão interessados em alcançar o alvo estabelecido pelo Senhor. Nos preocupemos no sentido de ajudá-los. Mas se eles não podem servir de exemplo para nós, pelo menos nós sirvamos de exemplos para eles. Não adianta ficar criticando os outros. Isso não nos faz crescer. Aleluia! Bendito seja o Eterno. Então, todo o capítulo 13, nós já falamos vários, todo o capítulo 13, vamos lá agora para o livro, né? Porque toda esta palavra é um estímulo, ilustrações, são despertamentos para quem quer de fato se conhecer. Quem sou eu? Quem sou eu? Para que eu estou aqui nesta terra? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Perguntas de quem observa, de quem pensa, que não se deixa arrastar. Então, todo o capítulo 13 de Matitiahu refere-se diretamente ao reino de Elohim. Os irmãos, nós já estudamos, já vimos. O capítulo 17 narra a preciosa experiência vivida por Kefá, Yaakov e Yohanan. Na ocasião, eles contemplaram a glória do Senhor Yeshua, quando o Senhor Yeshua se transformou
em português está transfigurou-se. Ele se transformou, ele se modificou e eles observaram a sua glória ali naquele momento. Isso que isso é experiência pessoal. Isso não é alguém falando para Quefá. Porque os outros apóstolos que ficaram lá embaixo, os 9, eles nem sabiam, e não iam saber porque o Senhor proibiu que os 3 falassem sobre aquele assunto para qualquer outra pessoa. Não poderiam falar enquanto ele não executasse, concluísse a obra de redenção. Aquele assunto só poderia ser falado depois que ele ressuscitasse dentre os mortos, fosse glorificado no céu, aí eles poderiam falar. Porque aí os outros teriam também experiências que o levariam a dar condições de entender o fato. Capítulo 17, que experiência extraordinária. Capítulo 18, inicia narrando discussão entre os Shelirim sobre quem era o maior no reino dos céus. Vamos ver isso aí? Capítulo 18. De fato, nós aqui já vimos, mas isso aqui é uma síntese breve, né? Para nós prosseguirmos. Capítulo 18 inicia narrando a discussão entre os Shelirim sobre quem era o maior no reino dos céus. Capítulo 18, versículo de 1 a 3. Leia você o versículo 1, vocês. Vamos lá, os irmãos. Capítulo 18. Já explicamos para os irmãos que um outro narrador, ele fala que quando eles chegaram, o Senhor perguntou para ele, o que é que vocês vinham discutindo no caminho? Eles vinham discutindo no caminho, até chegar em Cafarnaum, Quefarnahum, eles vinham discutindo sobre este assunto e o Senhor então dirige essa pergunta para eles. Eles se silenciaram, já comentamos isso com os irmãos. Mas é importante que você tenha em mente esses quadros, esses fatos, e principalmente o que o Senhor Yeshua ensina, para você guardar no seu coração. Porque se você não guardar a palavra do Senhor, você vai ficar à deriva. É como um barco no meio do mar, sem leme. E quando chega a tempestade, então, barco sem leme, no meio de uma tormenta, qual a esperança? Muito bem. Isso aqui, eles mesmos aqui fazem a pergunta. Já expliquei para os irmãos que o estilo de Matitiarro, as características, sua capacidade é diferente de Marcos, Lucas e Yohanan. E também o alvo, o objetivo, o propósito que cada um escreve e os seus destinatários, não? O versículo 2 diz, Yeshua chamando uma criança, pôs a criança no meio deles. E diz, o que é que o Senhor Yeshua diz? Isto nós ressaltamos para os irmãos já, mas estamos revendo esse assunto. Aí a palavra é converter, meus irmãos já sabem que isso é retornar. Retornar. Porque muitas das vezes parece que a pessoa retornou, mas as suas ações, os seus interesses, os seus empenhos e desempenhos não estão relacionados com a questão do reino. E é por isso exatamente que eu estou... Veja que eu comecei falando lá no capítulo 13 a respeito do reino, o 17, a experiência dele com o rei da glória, coisa que eles nunca tinham visto, eles estão se relacionando pessoalmente com o Senhor Yeshua, vendo a sua capacidade, e a sua mente vai se modificando, vai sendo mudada, os conceitos adquiridos desde a sua infância, as moldagens que cada um recebe, vai sendo transformada pela mudança de mente. Se não houver mudança de mente, não vai haver mudança de ação, de sentimento, de compromisso. Não vai. Se a mente continua tomada pelas trevas, a pessoa continuará sendo a mesma. A religião não muda ninguém. Não há religião no mundo que tenha capacidade para transformar um ser humano de sucata na pessoa
que o Criador o fez. Não nos iludamos com os homens, pensando que o que nós olhamos foi o que o Criador criou. O Criador não fez isso. O Criador não criou ladrão, não criou mentiroso, não criou maliciosos, não criou assassinos. Ele não criou isso. O homem se tornou. Por causa dos seus atos. Mudou de mente porque ouviu alguém, recebeu a palavra de alguém. E isso fez com que ele agisse pela palavra de isso aí. Todos nós estamos aí, sendo bombardeados diuturnamente. Todo mundo está falando. E todos nós estamos ouvindo, mas cabe a cada um fazer a sua seleção. O que é que lhe interessa? Para não ser arrastado por esse ou por aquele. Aleluia. Então, queridos, aqui nesse que nós marcamos, retornar. Se não retornar, quer dizer, retornar é a pessoa que está indo por um caminho, porque o seu pensamento, os seus sentimentos, os seus desejos, de acordo com o seu entendimento, faz com que ela tenha as suas preferências. E ela vai por aquele caminho imaginário, não é, que ela escolheu. Mas onde vai chegar? Então agora a pessoa vai usar a mente, o raciocínio, todo ser humano tem capacidade para isso, vai tirar suas conclusões. Existe um Criador? Ele não precisa que ninguém diga para ele. Nenhum ser humano precisa que alguém diga para ele que existe um Criador. É só ele pensar. E pensar direito. Se chegou à conclusão que existe, a inteligência, a razão, o impulsionará a querer conhecer essa pessoa. A menos que a inteligência dele esteja zerada. Ora, se eu admiro um computador, um telefone celular, fico admirado com um foguete que é lançado para o espaço, isso me causa admiração? Bem, obras, não é isto? Ou o computador surgiu por acaso? As peças se ajuntaram e de repente surgiu o computador. Tem gente que pensa assim, em relação ao ser humano, em relação ao universo. Ele foi tomado por uma mente que o dominou e o fez pensar assim. Então, tais pessoas jamais vão buscar o Criador. Vão ficar aí, na terra, observando. Mas quem pensa corretamente, bom, quem fez o mar? Com esse exército que tem no mar. Eu não me atrevo a desafiar o exército do mar. Aleluia? Quem fez isso? Quem fez essas plantas? E você pega a planta, pega a semente, joga no chão, ela se transforma numa árvore. Como é que é isso? Quem fez isso? Você precisa ser uma pessoa inteligente, capaz. Só em pensar, basta pensar. Eu quero conhecer essa pessoa. E aí vai acontecer algo, porque o Criador está olhando cada criatura e ele conhece cada um. Ele sabe o que se passa no interior de cada um. Qual o desejo de cada um. Aleluia? Então, queridos, nós vimos aqui no esse capítulo que nós mencionamos, 18:1, que os discípulos estavam discutindo acerca do reino, não é isso? Note-se que quando nós estudamos Matitiarro, quando o Senhor Yeshua começou o seu ministério, após ter vencido, derrotado o império das trevas no deserto, ele sozinho, ele derrotou Satã e seu exército. Não é a capacidade dessa pessoa. Quem é esse homem? Dali ele, depois, claro, ele foi imerso nas águas por Yohanan para cumprir as Escrituras.
Depois foi imerso no sopro, o Pai falou, declarou ali que ele, Yeshua, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tenho todo o prazer nele. O Pai falou. O Espírito Santo veio habitar nele. E o Espírito Santo o levou ao deserto para ser provado, tentado por Satã. E ele venceu Satã. Derrotou-o com seus capangas. Ali Babá e seus 40. Milhares. 40 milhares de ladrões. Porque Satã só sabe fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então, nós observamos que por essas características de Satã, não é o espírito de Yahová que está atuando no mundo. Porque se fosse, não haveria ladrão no mundo. Não haveria assassino. Não haveria mentirosos. Porque o mundo expressa aquele que atua nele. Não haveria enganador no mundo, fingidos. Louvado seja o nome do Eterno. Então, queridos, quando ele sai de lá, ele começa a pregar aquilo que Yohanan já tinha iniciado. Yohanan está próximo. Retornai dos vossos caminhos, porque próximo está o reino dos céus. O Senhor Yeshua começa exatamente com essa expressão, mas ele, segundo o outro, ele diz, é chegado o reino dos céus, porque agora tem um rei. É chegado o reino dos céus. E então, ele vai falar no capítulo 11 a respeito, quando ele está falando sobre o Hanan, ele fala a respeito de como conquistar, como entrar nesse reino. A entrada no reino é para os fortes. É para os que se esforçam. Porque se o ser humano se esforça por causa de 200 quilogramas de diamantes, para ficar tentando matar um pássaro, por que ele não se esforça pelo reino? Porque ele não sabe o que é o reino. Ele nunca viu o reino. Ele vê nações, aí fica aquela disputa entre as nações, e por não conhecer nem a história, se iludem. Por que existe do grande Mitzrayim? Por que existe hoje? Da grandeza de Mitzrayim. O que existe da grandeza de Babel, que foi levada ao esplendor por Nebuchadnezzar? O que existe hoje? O que existe hoje do império de Alexandre Magno? Durou 10 anos. Aliás, nem durou, que ele não administrou. Ele era um conquistador. O que resta hoje? Onde estão os imperadores romanos que foram substituídos pela farsa da transformação, da metamorfose da primeira para a segunda-feira? O que existe hoje? Aleluia. O Pai, ele diz que as nações trabalham para o nada. Infeliz da pessoa que trabalha para o nada, que não constrói, não acumula tesouro dos céus, porque eles não são do reino dos céus. Então o Senhor fala sobre isso no capítulo 11. Então o reino de Elohim é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Então há de haver elementos que capacitem a pessoa a entrar nesse reino, a ver esse reino, a desejar esse reino, como nós já falamos aqui, inclusive, no capítulo 13, que já mencionei, que são os Mishalim do Senhor Yeshua, parábolas do Senhor Yeshua, onde ele fala a respeito do reino dos céus. Muito bem. No capítulo 19, nós estamos falando aqui sobre o capítulo 18, no capítulo 19, no versículo 13 em diante, refere-se ao reino de Yahová Elohim. 13 em diante. O versículo 13 até o 15 fala sobre as crianças. Quando o Senhor Yeshua, os pais vão trazer os filhos para o Senhor Yeshua. Os discípulos ainda não estavam moldados
Porque o ensino do Senhor Yeshua não molda a pessoa. Se ela não receber a palavra e fizer uso desta palavra, ela não vai ser transformada em nada. Ah, eu sou crente, eu sou protestante, eu sou católico. Isso não transforma ninguém. Visto que há muitos católicos que são mais honestos do que muitos crentes protestantes. É claro que essa proporção, bom, aí vai depender muito de cada um. Aleluia. Formação, educação, influência recebida desde a infância, que vão transformando a pessoa no que ela quer ser. Porque ela faz seleção. Até a criança faz seleção. E faz lá as suas ações para que a sua vontade seja realizada. Tendo um pai e uma mãe inteligente que quer transformar esta criança num ser verdadeiro, então esses pais vão trabalhar esses filhos para que este ser se transforme realmente num ser fiel, verdadeiro, honesto, um bom profissional. Não é? Mas vai depender muito dos pais. E daí a pressão que o mundo faz, os criminosos fazem, para que os pais não sejam o que o pai criador quer que os pais sejam para os filhos. Ele quer tirar dos pais o direito que o criador dá, da autoridade que é dos pais, e não do Estado, não é do prefeito, não é do vereador, não é do deputado estadual, federal, nem senador. Eu não dei autoridade a nenhum deles para educar os meus filhos. Eu os eduquei. Dei o que pude dar e que cada um recebeu e colocou em prática. Aleluia. Porque às vezes os filhos preocupando os pais, quando quem decidiu foram eles, a ser o que eles são. Porque nós temos na Escritura filhos de perversos que se transformaram em homens fiéis. E Josiarro era filho neto do pior rei de Israel. Foi filho deste, o nome dele é Menaché. Menaché, que teve Amon como filho. Amon seguiu Menaché, mas Josiarro não seguiu nem o pai, nem o avô. Ele seguiu o Criador. E temos o contrário, filhos que tiveram pais fiéis, justos e que se transformaram em pessoas desonestas. Então isso depende do que a pessoa guarda, do que ela recebe, do que ela se interessa. Porque ela tem os seus propósitos, os seus sentimentos, os seus desejos, os seus alvos. Aleluia! Por isso é que eu já disse para vocês, Yeshua tinha 12 discípulos, um deles nunca o seguiu. Acompanhava nas suas jornadas, mas não recebia a sua palavra para se transformar. Ele era ladrão. Morreu como? Ladrão. Como foi a morte dele? Assassinou-se. Porque não colocou em prática a palavra do Senhor Yeshua para que ele se transformasse. Ele tinha um interesse muito forte por dinheiro. O dinheiro era plataforma ou alavanca que o movia, que o impulsionava, a mola. Não é? O que é que move cada pessoa? O seu interesse. Daí temos aqui esses exemplos citados pelo Senhor Yeshua. Os discípulos ainda não tinham sido moldados, mas os outros 11 e mais alguns, permaneceram e foram sendo transformados a cada passo, porque o Senhor Yeshua ia corrigindo as suas ações erradas. Como nesta aqui, quando as crianças foram levadas, eles se opunham aos pais. O Senhor, deixai vir a mim as criancinhas. Que das tais, já expliquei, das tais, essas que os pais estão levando, certo? Para que o Senhor Yeshua abençoasse, porque os pais tinham percebido a importância de levar os seus filhos para serem abençoados pelo Senhor Yeshua.
A seguir vem o caso do jovem rico, que também já comentamos. O jovem rico queria a vida eterna, que só pode possuí-la os que entram no reino de Ahuva Elohim. Porém, o rico queria a vida eterna para quê? Note que ele não estava querendo a vida eterna para os propósitos estabelecidos pelo Criador para quem vai receber a vida eterna. Ele tinha um desejo, ele tinha os seus alvos, seus ideais. Então ele queria continuar vivendo para desfrutar do seu egoísmo, da sua vaidade, e não para servir ao Criador. Tanto que, no final, o Senhor Yeshua, sabe os mandamentos? Tem o outro que diz quais, ele não vai querer esnobar, né? Quais? Aqui, Matitiahu diz que o Senhor colocou direto. Ele pergunta, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O Senhor Yeshua olhou para ele. Note que ele chegou para o Senhor Yeshua com uma pergunta. Qual foi a pergunta? Tem que guardar isto. Se não guardar, não vai ter efeito em você. Porque todos nós fomos moldados desde a nossa permanência e nossos antepassados. Todos nós recebemos influências, sim. Do tataravô, do avô, tataravô, bisavô, avô, pai, mãe. Depois que nasceu, vem a influência das circunstâncias, avô, avó, religiões, né? Que vão passando para os filhos. Quem está nas trevas vai passar o quê? Trevas. Um vai para uma religião, o outro vai para o outro. O que é que eles aprendem a fazer? Brigar. Por causa de religião. Então, queridos, era preciso que houvesse mudanças. E o jovem rico tinha lá os seus interesses. Ele queria a vida eterna para quê? Então, se você sabe os mandamentos, já comentamos com os irmãos. A Escritura diz que um mandamento é uma lâmpada. A Torá, que foi traduzida para português por lei, lei no singular, erro gravíssimo. A Torá, que é a Constituição, ela diz que ela é luz. Mandamento, uma lâmpada. A Torá é luz. Aí o escritor diz, na tua luz veremos a luz. Se ele estivesse praticando os mandamentos, no plural, que é luz, ele teria enxergado o Senhor Yeshua quem ele é. Mas ao dizer que ele praticava os mandamentos desde a sua mocidade, ele estava enganando a ele mesmo, porque ele não estava sabendo quem é o Senhor Yeshua. Ele tinha um bom mestre. Ele não sabia que ele é o Senhor. Essa falta de conhecimento que faz com que os homens corram de um lado para o outro em busca do nada. Então, queridos, o Senhor olhou para ele e disse, olha, se você quer ser perfeito, e o outro disse, se tu queres entrar na vida, vai, vende tudo que tu tens. Dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Porque se ele vendesse tudo o que ele tinha e desse aos pobres e não viesse para seguir o Senhor Yeshua, ele teria vida? Teria praticado boas ações. Ele naturalmente teria acumulado um tesouro nos céus, mas ele não chegaria lá. Porque ninguém pode chegar ao Pai sem o Senhor. Isso foi dito pelo próprio Senhor Yeshua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Pai foi quem disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem não ouve o Senhor Yeshua está perdido. Não é questão de querer Aquele jovem queria a vida eterna. Um bom pedido, um bom desejo. Outros só queriam ser curados. Outros só queriam um emprego. Outros só queriam um casamento. Tudo para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, as suas necessidades físicas. Mas, como disse o Senhor Yeshua, aqueles dois que estavam a segui-lo,
apontado por Yohaná. Aí ele disse, o que buscais? O senhor sabe que as pessoas buscam coisas. O que buscais? E eles responderam, buscamos um mestre. Onde tu moras? Onde é o teu mochal? Quer dizer, eles não estavam buscando coisas, eles estavam buscando uma pessoa. Eles tinham informação que conduziu os dois ao Senhor Yeshua. Quem tem o Senhor Yeshua de fato, quem crê de fato, não vive apavorado. Vai faltar isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Olha, como é que o mesmo pai não dá aos filhos o que ele quer dar? O Senhor não... Por isso que o Senhor Yeshua diz, não andeis ansioso quanto o que haver de comer, quanto o que haver de vestir, você não precisa estar... Porque o pai, diz ele, o pai sabe as vossas necessidades. O problema do ser humano é porque ele é iludido com os discursos do mundo para andar segundo o mundo. E é isso que os do mundo querem. Dominá-los para que eles fiquem trabalhando para sustentar a pirâmide. Enquanto eles estão lá em cima, se banqueteando nas suas vaidades, nas suas luxúrias, enfim. O povo está lá embaixo trabalhando para sustentar isto. Mas no reino de Elohim não é assim. Você não vai trabalhar para sustentar vagabundo. Mentirosos. Agora, quem quer continuar sendo enganado, paciência. Aleluia? Então, queridos, o Senhor Yeshua aqui está ensinando o jovem rico. Quando ele ouviu aquilo do Senhor Yeshua, porque ele queria a vida eterna para desfrutar das suas riquezas. Ele, vou investir, vou... Quando o Senhor diz, vai, vende tudo, depois você vem e segue-me. Para que ele pudesse chegar aonde, naturalmente, chegaria os seus tesouros. Porque ele queria o quê? O que é que ele queria, o jovem? O que é que ele queria? Hein, irmãos? A vida eterna. Ele sabia que ele não tinha vida. Ele sabia que ele tinha como herança a morte. Ele sabia que ele não tinha esperança. E ninguém no mundo pode dar essa esperança ao ser humano. Então, quem é a vida? Ele não enxergou. Depois vem e segue-me. Ele poderia ter a vida eterna sem seguir o Senhor Yeshua, que é a vida? Aleluia. Então, queridos, os discípulos esperavam a recompensa imediata, também no capítulo 19. No final, quando o Senhor disse, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Em outro escritor, ele diz, o Senhor Yeshua dá ele coloca o que Matitiahu não coloca, porque para quem Matitiahu está escrevendo não havia necessidade de colocar isso. Mas o outro escreve, quão dificilmente os que amam as riquezas, que a riqueza é o consolo deles, é o que faz com que eles se sintam grandes. Olha lá, Alexandre Magno, quer dizer, Alexandre o Grande, ele pediu que deixasse as suas mãos de fora para saber que de grandeza ele não tinha nada. Qual era o bem dele? E no mundo, os grandes personagens da história universal, ele consta num lugar muito importante. Quanto tantos outros que são, até são mumificados. A história vai longe. Mas, mãos vazias. E os discípulos não escapavam a essa situação, porque quando o Senhor disse isso, eles disseram, então quem poderá se salvar? Aí o Senhor Yeshua olhou para eles e disse, isto é impossível ao homem. O homem não pode fazer por si mesmo nada que o tire dessa situação de trevas, de engano, de ilusão, de morte. Ele é herdeiro da morte. E o que é nascido da carne é carne.
quem é nascido da carne não pode ver o reino. Se ele não pode ver, ele não vai poder entrar, porque ele não vai poder avaliar o reino. A pessoa não vai dar valor a uma coisa que ela não vê. Os discípulos, Senhor, então, quando o Senhor disse isso é impossível aos homens, mas a Elohim, ao Pai, nada, tudo é possível, ou seja, nada é impossível. E ele então, diante dessas afirmações, ele diz, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que teremos? Note que eles ainda estão com a mente voltadas para o que o mundo dá importância. Toma lá, dá cá. Ainda não enxergavam a realidade do reino, de se tornar um filho de Elohim. Já contei algumas experiências para os irmãos a respeito disso. Quando você tem a palavra de Elohim no coração, você guardou a palavra, aí você chega num lugar e você não sabe nem o que fazer diante da situação, porque a situação não estava de acordo com o que você imaginava que estaria. Aquele menino que a mãe não levou para o local. E aí eu perguntei, cadê o rapaz? Ele não quis vir porque ele não crê. O que eu ia fazer? Não podia fazer nada. Aí, enquanto eu estava... Mas eu não estava ligado às circunstâncias, nem à mente de A, de B ou de C. Eu estava unido ali com o meu Senhor. E como a palavra do Senhor estava no meu coração, ele fez me lembrar da cura do criado do centurião. Eu peguei a escritura, falei, disse, olha, o texto, e disse para ela, seu filho não está aqui porque ele não crê, mas a senhora tem autoridade sobre ele. Felizmente, a mãe tem autoridade sobre os filhos. Os pais têm. O marido dela tinha falecido. E eu disse, se a senhora crê, nós vamos orar e o seu filho vai ser curado. Depois de ter lido aquele texto. Porque o Espírito Santo me fez lembrar o texto. E nós oramos. Foi uma festa aquilo ali. Foi uma festa. Após terminar a oração, eu disse para ela, hoje é o primeiro dia da semana, que chamam de domingo, eu não vou mandar a senhora levar o seu filho, mas amanhã a senhora leva o seu filho ao médico, que disse que era preciso operar. Era duas fraturas em cada perna. Já tinha sido engessado. Ao tirar o gesso, não houve nem a junção, muito menos a calcificação. E o médico disse para ela, preciso fazer uma cirurgia. É por isso que o garoto disse, o médico disse que tem que fazer cirurgia, eu não creio. Então. Aí eu disse para ela, leva o seu filho, manda o médico tirar o gesso, porque o seu filho está curado. Eu ia fazer isso de mim mesmo. Mas quando você está unido ao Senhor e a palavra dele está no seu coração, ele vai fazer você lembrar. Porque a palavra dele é viva, é eficaz. Louvado seja o nome do Altíssimo. Na segunda-feira ela levou. E o filho não queria ir. Não, mãe, o médico falou que vai ter que fazer cirurgia. A senhora quer me levar? Eu disse, não, tudo bem, você não crê, mas eu creio que você está curado. O irmão orou e você está curado. E mandou o médico. Doutor, pode tirar o gesso, porque... Aí o médico ficou... Não, eu me responsabilizei, assumi a responsabilidade, ele foi lá, tirou o gesso, bateu radiografia, comparou com a outra radiografia. Ele não acreditou ao comparar a radiografia, que havia sido... Mandou fazer outra radiografia, fez, ele olhou e disse, ele estava deitado, né? Aí mandou que ele levantasse devagar. Levante, sente aqui. Ele sentou. Agora desce aí dessa cama. Ele desceu. Está descendo. Agora anda devagar. Anda para lá, devagar. Agora entra para cá. Andou. Mais rápido. Andou mais rápido. Está curado. Essa palavra é o poder da palavra de Elohim, do Senhor Yeshua. Mas os discípulos ainda estavam sendo transformados. O que receberemos? Há várias maneiras de se realizar um trabalho. Várias maneiras. Então, o Senhor Yeshua vai falar para ele
Ele dá uma resposta aqui no capítulo 19, versículo 27. É a colocação de Quefá, que aí está Pedro, né? Então Quefá, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? O que haverá para nós? O que teremos? E Yeshua disse: em verdade vos digo que vós, que me seguis, aí está seguistes, né? Vós que me seguis, porque eles não deixaram de seguir o Senhor Yeshua. Eles estavam continuando a seguir. Bom, não vou dar explicação sobre isso, porque aí é a questão de... Quando na regeneração, essa regeneração aí não é a regeneração do ser humano, é da criação. Quando a criação for restaurada, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. E se o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aí é uma questão mais lá na frente, mas nós estamos estudando, depois nós vamos passar mais para os irmãos. Agora, o valor do reino. A seguir, o Senhor Yeshua coloca algo que mostra para nós a importância de enxergar o valor do reino. Não é que o Senhor Yeshua está dizendo que não é para amar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, para desprezar os seus bens. Não é isso que o Senhor Yeshua vai falar a respeito disso, que está aí no versículo 29. Aí o Senhor Yeshua diz: e todo aquele que tiver deixado o quê? Casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, ou por amor de mim, porque o nome está relacionado com a pessoa. O que é que ele diz? Receberá 100 vezes tanto, vai abrir 100 portões, ou 100 portas, 100 acessos. 100 vezes tanto, e herdará. E herdará. Herança é algo que quem deixa para quem? Pois é. É uma herança, porque você deixa de ser filho do Adão terreno para ser filho do Criador através do Adão celestial. Então você passa a ser herdeiro de Elohim. Nós, por causa do pecado de Adão e de Havá, que deram ouvidos à voz de Satã, agiram segundo a palavra de Satã, eles herdaram a morte e passaram a morte para os seus herdeiros. Todo aquele que nasce de Adão vai. Existe poderoso? Quem são os poderosos do mundo? Eles têm poder de não morrer? Pensemos, queridos. Não pensemos que pó é alguma coisa. E foi o que o Senhor disse para Adão: tu és pó, e ao pó tornarás. Aleluia. A Escritura é algo de uma preciosidade que abre os nossos olhos, nos colocam essas riquezas para que você se aposte dessas riquezas, empregue essas riquezas em seu favor, para que você tenha os seus olhos abertos. Você vai enxergar, você vai ver, você vai experimentar e viver a felicidade. Você não vai viver como os seres humanos vivem, em busca da felicidade. Onde? Nos bares? Onde buscam as felicidades? Olha como é que o ser humano no mundo atua por causa da sua infelicidade. Tem que sair até de sua casa, de madrugada, de noite, passar noitadas. Em busca de quê? Como voltam para casa? Aleluia. Queridos, olha o amor do Pai para com a humanidade. Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O ouro está aí, prata está aí, está aí na terra, diamantes, está tudo aí. Mas ainda que ele tivesse todas essas riquezas, ele não teria vida. Então o Pai deu o Filho único,
para nos libertar desta herança maldita, que só causa lágrimas, dores, sofrimentos nas pessoas na terra. Por coisa... Adão deixou de agir segundo a palavra do Criador, a quem ele era semelhante, para agir segundo a palavra de Satã, ao qual ele se tornou semelhante. O mensageiro da morte. Tinha o domínio da morte e do Sheol. Tinha, até que veio o Senhor Yeshua. Venceu Satã, derrotou e tomou as chaves da morte e do Sheol que ele dominava. Está nas mãos do Senhor Yeshua. Quer viver? Quer ser feliz? Depende de você amar a você mesmo. Encerrando aqui essa nossa meditação de hoje, nós temos, quando o Senhor Yeshua responde a respeito aqui, e todo aquele que aqui tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome. Veja bem, por amor do nome do Senhor Yeshua, não é por ódio ao irmão, ódio ao pai, ódio à mãe, porque não quer mais respeitar, não é isto. É essa questão de chamar, é uma palavra grega, axiologia, a teoria dos valores, que os maiores valores de um ser humano são seus familiares, pai, mãe, irmão, irmã, filho, aquilo que ele conquista, o seu trabalho honesto, são valores. Não é desprezar por desprezar, não é isso. Ele não vai seguir pai e mãe, porque se o pai ou a mãe serve de tropeço para ele, está servindo de querer tirá-lo de seguir ao Senhor Yeshua aí, porque pai e mãe morrem. Irmão e irmã também morrem. O campo se perde com a morte. Mas se você crê no Senhor Yeshua, você não perde coisa alguma. Porque quem te deu pai e mãe, quem foi? O Senhor. Não fora o Senhor ter preservado teu pai e tua mãe, você teria nascido? Você deve a sua existência a quem? Aquele que preservou os teus antepassados. E como o Senhor tem revelado coisas gloriosas para nós, não é, irmãos? O capítulo 20, que já foi comentado, nos revela que os discípulos não tinham aprendido a lição ensinada no capítulo 18, sobre a entrada no reino e a vivência nele. Veja aí no capítulo 20, versículo 18. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem, e pendurem no madeiro, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles entendiam isso, eles compreenderam isso? Veja que após esse pronunciamento do Senhor Yeshua, estamos indo para Jerusalém. Nessa ocasião, ele ainda estava em Quefarnaum, que seria, depois de Quefarnaum, ele irá para Betfagé, como está em português, Betfagé, Betânia, e ali iria 6 dias antes é que ele chega lá, ele vai fazer um trabalho, enfim, depois a gente chega lá, né? E os discípulos ouviram isso, mas ele ainda estava com aquela influência das moldagens, segundo os valores do mundo. Tanto que já havia combinado Yaakov com Yohanan, a sua mãe, a esposa de Zavidi, que vai fazer um pedido ao Senhor Yeshua em nome deles dois. Depois eu posso voltar a esse comentário, porque da influência dela sobre os seus filhos e também o respeito que ela adquirira pela pessoa do Senhor Yeshua, como Zavidi, que era o pai de Yohanan e Yaakov. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zavidi, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Olha só, a reverência respeitosa, mas faz-lhe um pedido. E ele diz, que queres?
Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. E Yeshua, porém, respondendo, disse-lhe: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser imersos na imersão que eu sou imerso? Dizem-lhe eles: podemos. Diz ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. O encerramento no versículo 24, como se encerra isso aí? O que é que todos eles estavam desejando? Por que surgiu a ira? Então, o Senhor Yeshua vai apaziguar aí, nós falando para eles mais uma lição que vai ser dada. Note bem que o Senhor Yeshua está sempre ensinando para remover os elementos nocivos a um bom relacionamento. O início de uma pessoa que começa uma carreira dizendo que é crente não é o resultado final. Se ele se mantiver em grupos que não vão transmitir os ensinamentos, eles simplesmente mudaram de religião. Nasceram de fato do alto. A transformação está ocorrendo pela mudança, a purificação da alma para se libertar de todos esses elementos recebidos, as influências que moldaram a sua personalidade. É preciso essa moldagem, e essa moldagem só quem pode fazer é a própria pessoa. Porque se fosse Elohim que fosse mudar a pessoa, ou o próprio Senhor Yeshua, ele teria feito isso, não haveria um ladrão na terra hoje. Não haveria um assassino na terra hoje. Mas essa mudança só ocorre quando a pessoa quer. Quando ela é verdadeira, ela vai buscar o quê? A verdade. A pessoa que é verdadeira, ela só se satisfaz com a... Ela não se satisfaz com um comentário a respeito de A, de B ou de C. Principalmente se esse comentário for negativo, até positivo mesmo. Será que isso que essa pessoa está falando é verdade? E se você tiver que julgar, sendo você honesto, verdadeiro, sendo você uma pessoa justa, o que é que você vai fazer? Vai condenar uma pessoa porque ouviu uma história? O justo não faz isso. Se ele tiver que julgar, ele vai investigar. E ele também não vai tratar a pessoa porque ouviu uma história. Um chega para o outro, conta uma história, o outro chega e já olha para a pessoa. Essa pessoa não vale nada. Isso é justo? O justo não procede assim. Daí o trabalho do Senhor em Yeshua em mudar essas pessoas pelo seu exemplo pessoal e pelos seus ensinamentos. Quem está recebendo está sendo transformado. Então o Senhor Yeshua coloca aqui, vai ensinar para eles a respeito do relacionamento deles com aquelas pessoas com as quais ela vai se relacionar. Não é como o mundo, onde os grandes são eleitos e depois quer exercer domínio sobre o que os elegeram. Quer dizer, você é o eleitor que o elegeu. Então você é superior a ele, porque foi você que o elegeu. Mas depois de eleito, ele vai se sentar lá num palácio, num gabinete, vai empinar o nariz, na época das eleições dá tapinha nas costas. Aqui se chamam isso de quê? De quê? De tudo. Hipocrisia, infâmia. Nós vamos entrar daqui a pouco, mais lá na frente, a respeito disso, do comportamento do homem que é hipócrita, que é infame. Capaz de saudar você com a paz do Senhor, mas no coração, não há paz. A guerra.
Note bem aqui esse comportamento dos discípulos. Ele vai dizer como é que vai ser. Não é como os grandes do mundo que exercem domínio sobre as pessoas. Não vai ser assim, não é assim. Então, queridos, encerrando esta meditação de hoje, eles se iraram, não se iraram uns contra os outros? Iraram. Mas o que ensina a palavra, no versículo 24, que nós acabamos, enquanto os 10, que os dois irmãos estavam pleiteando aquilo através da sua mãe, essa posição, e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. O Senhor Yeshua vai chamá-los, vai ensinar sobre ele, porque havia necessidade. A pergunta que eu faço para os queridos irmãos, ao encerrarmos esta meditação de hoje, é: esses 12 discípulos do Senhor Yeshua, nesse momento Yehudá estava presente também, e outros discípulos também estavam presentes, eles tinham condições de orar? Ajuntar-se multidões para orar significa que essa multidão que está dizendo que está orando, qual é o relacionamento entre essas pessoas? Por que eu estou dizendo isso? Porque lá atrás o Senhor Yeshua já tinha ensinado sobre isso. Vamos lá, Mateus capítulo 5, para nós encerrarmos. Nós ainda não encerramos o estudo do livro. Teríamos que entrar no capítulo 21, mas vamos deixar para depois. No capítulo 5, quando Matitiarro agrupou todos os ensinamentos sobre o comportamento dos que são do reino com relação às leis que são ensinadas pelo Senhor Yeshua, ele diz assim, versículo 21. Os irmãos, me desculpem, mas eu vou ter que encerrar isso aqui, porque senão... Note bem, eles estavam irados. Nós estamos aí em que capítulo do Matitiá? Quando eles estavam irados, essa narração tem que capítulo? Capítulo 20. Está aí se aproximando da última semana do ministério do Senhor Yeshua. Última semana. Não é à toa porque eles não estavam em condições de expulsar aqueles demônios que estavam naqueles meninos. Porque o Senhor Yeshua, essa casta só pode ser expulsa com jejum e oração. Mas orar não é simplesmente falar para o ar. Tem que estar em condições de orar. Por isso é que muita gente não comparece às orações, porque não tem condições de orar. E também não tem tempo, porque não sabe o valor, a importância e o privilégio da oração. Não crê. Aqui no capítulo 5, no versículo 20, o Senhor diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não? Essa palavra foi dada por quem? Através de quem? Foi dada por Yahvá para a nação de Israel, onde? No monte Horeb, onde estava o Sinai, o nome de um dos montes ali. Moshe, o Senhor Yeshua está se referindo à Torá, ao ensinamento que o Senhor deu ao seu povo, ao seu reino, aos seus filhos, no monte Sinai. Eu pergunto, esta lei foi abolida? Hoje pode se matar? Pois é. O Senhor Yeshua disse, olha, esse mandamento não tem mais valor. Foi isso que ele disse? Vamos ver. Note que Moshe disse a respeito do Senhor Yeshua. O Senhor, vosso Elohim, levantará dentre vós um navio semelhante a mim. Quer dizer, um outro mediador de uma nova aliança. A ele ouvir. E será que todo aquele que não ouvir a este navio será extirpado do povo. Quer dizer, Israel já era povo, mas se não ouvisse aquele navio que haveria de vir, ele seria extirpado. Deixaria de pertencer ao povo de Elohim. Agora vamos ver o ensinamento do Senhor Yeshua. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo.
E eu vos digo. Agora, veja bem, esse é o mediador da nova aliança ensinando. E eu vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será o quê? Na Torá de Moshe, quem mata, tira a vida da pessoa, é réu de juízo. No reino de Elohim, na Torá que ele está explicando, quem entra no reino vai ter condições de viver isso que o Senhor está falando. Você não vai se encolerizar contra o seu irmão sem motivo. Guardar mágoa no coração, ficar espalhando coisas ruins sobre uma pessoa, qualquer que seja ela, irmão ou não, sem motivos, que não seja verdade. Você não vai fazer isso porque você é filho de Elohim. Aleluia! Como filho de Elohim, você vai ter condições de ter domínio de você mesmo. Para não se encolerizar contra o irmão, sem motivo, e ainda guardar mágoa no seu coração. Contra o seu irmão, será réu de juízo. Quem fizer isso será réu de juízo. Qual é mais fácil? A lei de Moshe ou a lei do Senhor Yeshua? Qual é mais fácil? Ele anulou a lei de Moshe ou está dando a clareza do relacionamento humano? Porque para você matar uma pessoa, você tem que dar... Tem gente que faz isso. Dá um abraço na pessoa, mas a faca vai apunhalar pelas costas. Tem gente que faz isso. Então ele odeia primeiro para depois matar. Por isso que o Senhor Yeshua diz que você não deve guardar ira, você não deve se encolerizar, porque essa ira já é uma manifestação de assassinato. Porque o seu relacionamento com a pessoa morreu. O que é que você vai falar dessa pessoa com a qual você está irada? Então você deve saber como tratar essa pessoa. Se ela errou, tanto que o Senhor, sem motivo. Entende? Será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será quem desprezar e usar de uma palavra desprezível contra o irmão, será réu do sinédrio. Qualquer que ele chamar de louco, de idiota, será réu do fogo do inferno. Isso aí não é julgamento humano, já está determinada a sentença. Aí o Senhor Yeshua vai falar aqui, portanto, se trouxeres tua oferta ao altar e ali te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta, porque você está querendo se reconciliar com o seu Criador. Você não pode se reconciliar com o Criador tendo uma dívida com o irmão. Que você quer passar por cima, você quer ignorar, mas você sabe que ela existe. Então o seu relacionamento com o Criador não existirá. Você tem que ser honesto. Tem que ser verdadeiro. E é por isso que não é fácil seguir o Senhor Yeshua. Então, quando ele fala de ódio, os discípulos lá estavam com essa disputa, porque eles todos ficaram irados. Eles não podiam orar. É por isso que o Senhor vai ensinar para eles como deve ser o relacionamento entre eles. E isso vai operando mudanças em quem guarda a palavra do Senhor. Então, queridos, os 6 dias antes do peço, agora vamos deixar para... Eu quero aqui ilustrar para os irmãos a questão de cada um do que nós estamos fazendo. Ou o que cada um está fazendo. Aleluia. Lembra daquela ilustração sobre os 3 trabalhadores quebrando pedras? Os irmãos lembram disso? Eram 3 trabalhadores. Todos eles estavam fazendo o mesmo serviço. Quebrando pedra. Mas aí chegou uma pessoa, vendo aquela obra, aquele canteiro de obras, e ele, de repente, o seu olhar pousou sobre aqueles 3 trabalhadores, olhou um, olhou o outro, olhou outro. Ele viu a maneira de cada um que estava trabalhando. Todos estavam fazendo o mesmo serviço, mas ele notou que a maneira de realizar o serviço era diferente.
E ele chegou-se, então, curiosamente, para um dos três e perguntou a um deles: o que é que você faz aqui? Ele respondeu: você não está vendo? Eu quebro pedra. Quer dizer, não? Eu quebro pedra. E ele notou que os três trabalhavam manifestando um estado emocional diferente. E ele chegou para o primeiro, ele viu o estado daquele estado, a brutalidade do seu ser, a sua insatisfação. Ele apenas quebrava pedras. Bom, cada um sabe o que faz e por que faz, certo? Aproximou-se do outro e perguntou: o que é que você faz aqui? Com o mesmo semblante, o mesmo ser, não deixou que aquela resposta o influenciasse. O que é que você faz aqui? Aí o outro, que já estava trabalhando de maneira diferente, disse: eu ganho o meu pão. Eu ganho o meu pão. Veja, o motivo de um, o motivo do outro. Aproximou-se do terceiro e perguntou: o que é que você faz aqui? Ele disse: eu estou trabalhando na construção de um grande edifício. E o estado de ânimo dos três diferiam. Um estava lá satisfeito, o outro pelo menos tinha eu estou ganhando o meu pão. Mas o outro tinha consciência de que ele quebrava a pedra, ganhava o seu pão, mas estava contribuindo na construção de um grande edifício. Cada um de nós apresenta esses três estados, ou um desses três estados. Você, como crente, trabalha por quê? Aleluia? Tem consciência do que faz cada dia? Por que faz? Para quem faz? Ou faz apenas por si, ou nem por si? Que o Senhor vos abençoe.